Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, o tema da nossa aula: escalas termométricas, uma parte da termologia chamada termometria. Nessa aula especificamente, eu vou falar das escalas Celsius, que é a mais usada nos países de língua latina, e Fahrenheit, que é a mais usada nos países de língua inglesa. Agora, antes, aquela perguntinha: já está inscrito no nosso canal? Não? O que é que falta? Se inscreva, ative as notificações. Se gostar da aula, deixe o seu like. Isso para você é nada, para o nosso canal é extremamente importante. É assim que eu vou continuar postando conteúdos de qualidade para você aprender física onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no horário que você conseguir estudar. Sei que a luta é grande, que tem muita gente com dificuldade de aprender física, mas estou aqui, pelo menos o meu desejo é te ajudar. Uma mão lava a outra, posso contar com você? Está inscrito já aí? Ative as notificações. Se gostar da aula, deixe o seu like. Vamos conversar sobre as escalas termométricas. Vamos lá para a nossa lousa digital. Tá aí. Pessoal, aqui em cima. Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. Fica maior aqui. Agora, escute. Existe uma relação entre a temperatura e a grandeza termométrica. A grandeza termométrica é a grandeza física que sofre variação pela mudança de temperatura. A relação entre a temperatura e a grandeza termométrica é uma relação do primeiro grau. E você sabe que o reflexo de uma equação do primeiro grau é uma reta, mais especificamente uma reta inclinada, mas é uma reta que, para você determinar uma reta, você precisa de quantos pontos? 2. É por isso que, para você criar uma escala termométrica, você precisará de 2 pontos fixos. E os pontos fixos consagrados utilizando uma substância que é abundante são, vou anotar já já. Primeiro ponto fixo, o ponto fixo do gelo, que é quando o gelo sofre fusão, a pressão classificada como normal, que é a pressão de 1 atmosfera, a pressão atmosférica ao nível do mar. Então, o ponto do gelo representa a temperatura de fusão do gelo, passagem do estado sólido para o estado líquido, fusão. Já o segundo ponto fixo é o ponto do vapor. Ponto do vapor, sempre a pressão constante, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, 1 atmosfera, e o ponto do vapor é quando a água sofre ebulição. A vaporização pode acontecer de 3 processos: evaporação, ebulição e calefação. Mas esse ponto é definido como a temperatura de ebulição da água a pressão de 1 atmosfera. Então vou anotar, mas os pontos fixos são ponto do gelo, ponto em que o gelo sofre fusão, e ponto do vapor, ponto em que a água sofre ebulição. Então, para uma pressão classificada como normal, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, 1 atmosfera, que você sabe também que pode ser em centímetro de mercúrio, como 76 centímetros de mercúrio, não é assim? Mas vamos manter o atmosfera. O primeiro ponto fixo, é o ponto do gelo, e é a fusão do gelo, ou da água no estado sólido. Você também pode chamar de ponto de solidificação, porque para a mesma pressão, as temperaturas de fusão e solidificação são iguais, tá? Mas tradicionalmente é mais comum se chamar ponto do gelo, fusão do gelo, mas repito que também é a temperatura de solidificação da água, certo? O segundo ponto fixo, é o ponto do vapor, que é a temperatura da ebulição da água. Certo? E está claro que a pressão de 1 atmosfera, pressão, dá um destaque aqui, pressão atmosférica ao nível do mar, certo? E daí, aqui em cima, se para criar uma escala eu preciso de 2 pontos fixos, isso quer dizer que eu posso criar um número infinito de escalas.
Porém, existem escalas que já são consagradas. A mais usada nos países de língua latina, no nosso caso, a escala Celsius, e a mais usada nos países de língua inglesa, a escala Fahrenheit. Vamos conhecer os pontos fixos para essas duas escalas? Então volta para a lousa. Para a escala Celsius, vamos lá. Para a escala Celsius, o primeiro ponto fixo, que é o ponto do gelo, 0 graus Celsius. O segundo ponto fixo, que é o ponto do vapor, 100 graus Celsius. Aí o que acontece? Fica maior aqui. Veja que Celsius, então, criou uma escala que entre os dois pontos fixos, você tem 100 indicações inteiras, 100 indicações. Claro que de 1 a 2 graus Celsius você tem infinitos valores de temperatura. Mas indicações inteiras de 0 a 100 são 100 indicações. E com isso, você vai classificar a escala Celsius como centígrada ou centesimal. Toda escala que entre os pontos fixos assumir essas 100 indicações, você tem a classificação para essa escala como centígrada ou centesimal. Então, cuidado! Embora Celsius seja uma escala centígrada, você pode falar 30 graus Celsius, 30 graus centígrados. Tem que colocar na cabeça que nem toda escala centígrada é escala Celsius. Qualquer escala que entre os pontos fixos você contemple 100 indicações, essa escala vai ser classificada como centígrada, certo? Agora, a escala Fahrenheit, que é a mais usada nos países de língua inglesa, Fahrenheit, ela tem para o seu primeiro ponto fixo, que é o ponto do gelo, 32 graus, 32 graus Fahrenheit, certo? Um pouquinho maior aqui a tela. E para o seu segundo ponto fixo, que é o ponto do vapor, 212 graus Fahrenheit. Veja que a diferença, 212 menos 32 não dá 100. Diferentemente da escala Celsius, 100 menos 0, 100. A escala Celsius é centígrada. Toda escala que para os pontos fixos te dá uma variação de 100 graus Celsius, desculpe, de 100 graus, né? Porque não necessariamente é Celsius, toda escala, fica maior aqui, olho no olho, toda escala que para os dois pontos fixos te dá uma variação de 100 unidades da escala, essa escala é classificada como centígrada. Toda escala que entre os pontos fixos te dá uma variação de 100 unidades para essa escala é centígrada ou centesimal. Veja que a escala Celsius é centígrada e a escala Fahrenheit não é centígrada, porque entre os dois pontos fixos eu tenho uma variação de 180 graus Fahrenheit, 212 menos 32, 180 graus Fahrenheit, a escala Fahrenheit não é centígrada, certo? Aqui em cima agora. Pessoal, agora que você conhece os dois pontos fixos para cada uma dessas escalas, Celsius, 0 para o ponto do gelo, 100 para o ponto do vapor. Fahrenheit, 32 para o ponto do gelo, 202 para o ponto do vapor. Também nessa discussão surgiu a classificação de escala centígrada ou centesimal, que é uma escala que entre os pontos fixos te dá uma variação de 100 unidades da escala. Para a escala Celsius, tem 100 graus Celsius entre os pontos fixos, escala Celsius é centígrada. Para a escala Fahrenheit, 180 graus Fahrenheit, a escala Fahrenheit não é centígrada. Agora que você conhece tudo isso, que tal criar a relação entre essas duas escalas, Celsius e Fahrenheit? Vamos fazer isso juntos? Como? Vamos imaginar aqui dois termômetros, um graduado em Celsius e o outro graduado em Fahrenheit. Você vai colocar primeiro os termômetros em contato com o gelo sofrendo fusão, em pressão normal, pressão de uma atmosfera. O termômetro graduado em Celsius vai indicar 32 graus. O termômetro graduado em Fahrenheit, peraí que eu viajei na maionese, né? Agora, WS. O termômetro graduado em Celsius é 0 grau e o termômetro graduado em Fahrenheit vai ser 32 graus. Se esses dois termômetros forem de mercúrio, apenas como exemplo, a altura da coluna de mercúrio para os dois termômetros idênticos, né, vai ser igual. A diferença é que no termômetro da esquerda vai encontrar a indicação, já que é em Celsius, de 0 graus Celsius, e no termômetro da direita, 32 graus Fahrenheit.
Depois eu vou colocar esses mesmos termômetros em contato com a água sofrendo ebulição. O termômetro graduado em Celsius, 100 graus Celsius, o termômetro graduado em Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. Deixa eu explicar isso melhor para você. Você pega dois termômetros, que no meu exemplo serão de mercúrio, são idênticos, só que não tem graduação. No bulbo de vidro de cada um não tem graduação, certo? Você coloca esses dois termômetros em contato, primeiro com gelo sofrendo fusão, a altura da coluna de mercúrio atingida vai ser igual para os dois. A diferença é que no termômetro em Celsius você vai escrever, vai pintar lá no bulbo de vidro 0 graus Celsius. No termômetro em Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. Depois você pega esses dois termômetros numa segunda e última experiência e coloca em contato com a água sofrendo ebulição, passagem de líquido para vapor, na pressão de uma atmosfera. O termômetro graduado em Celsius, ele vai atingir uma altura, a coluna de mercúrio vai atingir uma altura que é idêntica, igual à de Fahrenheit. A diferença é que eu vou ter que pintar no termômetro graduado em Celsius 100 graus Celsius, no termômetro graduado em Fahrenheit 212 graus Fahrenheit. Sendo assim, se eu colocar agora esses termômetros em contato com um ambiente qualquer, o que vai acontecer? A altura da coluna de mercúrio vai ficar igual nos dois, a diferença é que esse cara da esquerda vai indicar temperatura em Celsius. Eu estou representando a temperatura pela letra grega θ, é muito comum em livros de física, tá? Então vou manter. E o termômetro da direita, temperatura em Fahrenheit. O que é que eu preciso? Criar relação entre essas duas escalas. Para isso, eu percebo que no termômetro da... Se eu caprichar um pouquinho mais aqui. No termômetro da esquerda, veja que para essa mesma altura aqui da coluna de mercúrio, que é igual nos dois, eu tenho uma variação, ó, uma diferença de temperatura, né? Na verdade, uma temperatura em Celsius correspondente a essa em Fahrenheit, menos 0, e aqui temperatura em Fahrenheit, menos 32. Como as alturas atingidas nas duas situações em que eu calibrei o meu termômetro, certo? Nas duas situações que eu calibrei meu termômetro. Como a altura atingida pelo mercúrio foi igual, a diferença entre as indicações mantém a proporção. Isso quer dizer que se eu dividir aqui, ó, escuta, temperatura em Celsius menos 0 por 100 menos 0, eu vou manter a mesma igualdade de temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. Vamos fazer a conta? Vai, temperatura em Celsius menos 0 sobre 100 menos 0, igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. Temperatura em Celsius menos 0, temperatura em Celsius sobre 100 menos 0, 100. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32, 180. O que eu posso fazer? Eu posso dividir por 20 aqui, vai dar 9. E se dividir por 20 aqui, vai dar 5, só para simplificar essa igualdade, certo? Aí ficamos com temperatura em Celsius sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Espera aí, quero aparecer de novo aqui para conversar. Cuidado, daqui a pouco eu saio da frente. Cuidado, tá? Decorar isso aí não resolve. Por quê? Isso só serve para criar relação entre Celsius e Fahrenheit. O que é mais importante do que esse resultado? O caminho que eu desenvolvi com você para chegar nele. Por quê? Porque se eu criar uma relação entre Celsius e uma escala arbitrária qualquer, onde o autor da questão vai arbitrar quais são os pontos fixos, essa fórmula deixa de valer. Então é mais importante a rotina que você usou para chegar na equação do que a fórmula em si, embora muitas questões, sim, muitas questões, utilize a relação entre Celsius e Fahrenheit, mas não todas. Portanto, muito cuidado. Ao estudar essa aula, não decore esse resultado. Percorra o caminho, porque se eu tiver Celsius em uma escala qualquer, onde é obrigação da questão me dar os pontos fixos, Fahrenheit em uma escala arbitrária qualquer, o caminho que eu desenvolvi para chegar nessa equação continua válido. Vão mudar os valores, mas o caminho continua válido. Percebe isso? Agora, para fechar, antes da gente fazer uma questão de fixação, muito cuidado. Porque essa equação, ela serve para relacionar temperatura. Ela não serve para relacionar variação de temperatura. Se você quiser relacionar variação de temperatura, vamos para a lousa. Aqui, isso. Vamos lá. Só variação de temperatura. Veja que é diferente.
Aqui é uma temperatura em Celsius e a correspondente em Fahrenheit e vice-versa. Agora, se eu quiser a relação entre as variações de temperatura, ó, mudou. Variação de temperatura. Então eu tenho aqui de novo aqueles termômetros simbólicos, Celsius e Fahrenheit. Eu tenho os pontos fixos. Vai lá. 0 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit, 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit. Variação, pessoal, indica que você está relacionando uma temperatura final e uma inicial. Como a coluna de mercúrio vai ter o mesmo comprimento dos dois lados, né? Você pode imaginar que é um termômetro só, também se preferir, e que você tem uma escala pintada de um lado e de outro. A variação no comprimento da coluna de mercúrio vai ser igual. A diferença é que aqui vai ter variação de temperatura em Celsius e aqui variação de temperatura em Fahrenheit. Por que eu marquei duas temperaturas? Porque é a final menos a inicial variação. A final menos a inicial, certo? Veja que essa variação de temperatura em Celsius se relaciona para 100. Assim como a variação de temperatura em Fahrenheit se relaciona para 212 menos 32, 180. Aqui é 100 e aqui é 180. Então veja que vai ficar variação de temperatura em Celsius sobre 100, variação de temperatura em Fahrenheit sobre 180. Se dividir por 20 de novo aqui dá 5, por 20 aqui dá 9, e você ficará com variação de temperatura em Celsius sobre 5 igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. O discurso, aqui em cima, o discurso se repete. Não decora isso não, cara. Não decora, por quê? Porque isso só serve para criar a relação entre as variações de temperatura de Celsius e Fahrenheit. Decora não, entenda o caminho que eu usei para chegar aí. Porque se ele te der escala Celsius, por exemplo, que é muito usada, e uma escala arbitrária, onde ele, autor da questão, vai arbitrar os valores dos pontos fixos, você continua resolvendo a questão fazendo essa mesma rotina que eu fiz. Os valores mudam, mas o caminho é o mesmo, então não decore. Outro cuidado, muito cuidado. Eu tenho uma equação, que não se esqueça que você tem que percorrer a rotina para chegar nela. O estudo não é decorar o resultado. Decorou é sintoma que não está aprendendo, certo? Aqui é entender a rotina que eu usei. Uma equação encontrada é para temperatura, a outra é para variação de temperatura. Eu vou te mostrar a diferença com muito cuidado aqui. Vem aqui. Olha só. Escute, tá? Deixa eu arrumar mais espaço para a gente aqui. Vou dar um exemplo para você. Veja só, se eu digo para você assim, a temperatura de um ambiente é de 20 graus Celsius. Qual que é a temperatura desse ambiente indicada em Fahrenheit? Então é temperatura em Celsius sobre 5, correspondente em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Sim, você pode colocar direto, depois que você entender o caminho, não tem problema nenhum. Você não precisa fazer o caminho todo toda vez, certo? Temperatura em Celsius, 20 sobre 5. Fahrenheit, não sei, menos 32 sobre 9, certo? 20 por 5 dá 4. Esse 9 passa multiplicando, matemática básica, tá? Vai ficar, isola, temperatura em Fahrenheit menos 32 igual a 9 vezes 4, 36. Então a temperatura em Fahrenheit, 36 menos 32 para o outro lado, mais 32, dá 68 graus Fahrenheit, certo? Veja, aqui foi a temperatura de um ambiente sendo 20 graus Celsius, ela corresponde a 68 graus Fahrenheit. Mas veja que é diferente de dizer que a temperatura subiu de 20 graus Celsius, quanto subiu em Fahrenheit. Variou de 20 graus Celsius, quanto variou em Fahrenheit. Aí já não é naquela equação. Você já vai para outra. Claro que o caminho, não se esqueça, é importante. Mas o resultado foi variação de Celsius sobre 5, variação de Fahrenheit sobre 9. Mais espaço, tá? Epa, que eu exagerei. Peraí. Agora vai. Desculpa, às vezes eu apanho aqui da lousa, tá? Dá um desconto aí. Devagarzinho. Muito bem. Então, variação de temperatura em Celsius, 20 graus sobre 5. Variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. 20 por 5, 4. Vezes 9, 36. Mudou. Ó,
Se a temperatura subiu de 20 graus Celsius, ela subiu de 36 graus Fahrenheit. Agora, se a temperatura, vamos lá para cima, se a temperatura é de 20 graus Celsius do ambiente, ela é de 68 graus Fahrenheit. Percebeu a diferença? Uma equação serve para temperatura, a outra serve para variação de temperatura. Mas eu vou enfatizar para você, sendo muito sincero, porque eu conheço as questões do Enem de todos os vestibulares praticamente. Não decore o resultado, porque ele só serve para relacionar Celsius e Fahrenheit. E existe aí uma grande possibilidade, probabilidade se preferir, de criar uma relação entre Celsius, uma escala arbitrária, entre Fahrenheit, uma escala arbitrária, onde, claro, quem vai arbitrar os pontos fixos é o autor da questão, certo? Quer fixar? Então bora para a lousa. Vamos fazer uma questão de fixação. Aí está, vamos juntos. Qual é a temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit supera em 100 unidades a correspondente da escala Celsius? Espera aí, como é que é? Matemática básica. Qual é a temperatura em que a indicação de temperatura em Fahrenheit supera em 100 unidades a correspondente em Celsius? Então vamos lá, vamos escrever isso. Temperatura em Fahrenheit é a temperatura em Celsius? Não, ela é maior em 100 unidades. Opa, peraí que mais uma vez, peraí, WS. Se concentra, foi mal aí. Agora, você deve estar me corrigindo aí quando eu erro aqui, né? Isso é muito bom. Temperatura, você está mais atento, né? Temperatura em Fahrenheit é a correspondente em Celsius mais 100. Ele está dizendo isso, ó. Qual a temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit supera em 100 a correspondente na escala Celsius? A temperatura em Celsius é a correspondente... Desculpe, a temperatura em Fahrenheit é a correspondente em Celsius mais 100. Aí veja, só existe uma temperatura que satisfaz essa questão, essa igualdade. Só existe uma temperatura em Celsius, e claro, a correspondente em Fahrenheit, que essa equação aqui é válida. Agora, toda temperatura indicada em Celsius sobre 5 é a correspondente em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é o que você vai treinar o caminho para chegar aí depois. Certo? Temperatura em Celsius, não sei, é a pergunta da questão porque as respostas estão em Celsius. Temperatura em Fahrenheit, temperatura em Celsius mais 100, substitui. Temperatura em Fahrenheit, temperatura em Celsius mais 100. Só colocar o parênteses, apenas para ficar claro que eu substituí, onde tinha temperatura em Fahrenheit, temperatura em Celsius mais 100. Menos 32 sobre 9, certo? Matematicamente esse parênteses aí é inócuo, mas didaticamente é para ver que eu substituí, tá? Agora faz a conta. 9 vezes temperatura em Celsius igual a 9 vezes temperatura... Desculpa, igual a 5 vezes temperatura em Celsius agora. Estou multiplicando cruzado assim, certo? 5 vezes temperatura em Celsius. E 100 menos 32... Ó, 100 menos 32 é 68. Que vezes 5? Vai, 60 vezes 5, 300. 8 vezes 5, 40... dá 340. De novo, 100 menos 32 dá 68, vezes 5, 340. Troca de lugar. Temperatura em Celsius, 9 temperatura em Celsius, esse 5 vem para o primeiro membro, vem menos 5, igual a 340, certo? 9 menos 5, 4, temperatura em Celsius, igual a 340. Então, temperatura em Celsius, 340 por 4, temperatura em Celsius, 85 graus Celsius. Se ele quisesse em Fahrenheit, que não quer, porque as respostas estão em Celsius, a temperatura em Fahrenheit não supera em 100, fica 100 mais 85, a temperatura em Fahrenheit seria 185 graus Fahrenheit. Mas eu vi que todas as respostas estão em Celsius, então vou lá e procurar o gabarito. 85 graus Celsius, letra C, vou marcar lá embaixo. 85 graus Celsius, vou dar um destaque aqui legal, para não confundir com essa, tá? E aí está, gabarito, letra C. Que tal, pessoal? Tranquilidade? Muito bem, vou ficando por aqui. Te desejo aquele excelente estudo, deixo um forte abraço, até a nossa próxima aula.